E se uma das frases mais conhecidas da espiritualidade, uma que todo mundo já ouviu, tivesse sido, na verdade, compreendida de um jeito um pouco diferente por séculos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que muda tudo. Ela troca aquela jornada externa, sabe? Aquela de fazer coisas, por uma jornada que é totalmente interna. Uma jornada sobre se tornar algo novo. Então, para começar sua nossa exploração, a gente vai para um lugar bem conhecido, lá no Evangelho de João. Tem uma frase ali que, nossa, muita gente sabe de cor. Mas a grande questão é, será que a gente realmente parou para pensar no que ela significa de verdade? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. A palavra que salta aos olhos aqui é, claro, caminho. E é automático, né? A gente logo pensa numa estrada, numa trilha, enfim, um percurso que tem um começo e um fim. Só que tipo de percurso seria esse exatamente? E essa pergunta, ela é fundamental. Porque normalmente a nossa mente vai direto para a ideia de uma jornada física, sabe? Ou, sei lá, uma lista de regras para seguir, rituais para cumprir. Mas a interpretação que a gente vai ver agora, ela vira tudo isso de cabeça para baixo. A visão mais comum é essa, né? A gente imagina um tipo de mapa do tesouro espiritual. Siga esses passos, faça tais e tais coisas e pronto, o destino está garantido. É uma jornada que acontece do lado de fora, no mundo visível. Só que é aqui que a perspectiva muda, e muda completamente. A proposta que a gente está analisando é que o verdadeiro caminho não tem nada a ver com o que a gente vê ou toca. A verdadeira trajetória, ela é invisível, ela acontece dentro da gente. Para ficar mais claro, pensa assim. De um lado, a gente tem a ideia de um deslocamento no mundo visível, como uma viagem. Do outro lado, a ideia é de um desenvolvimento da consciência. Ou seja, o foco sai completamente do deslocamento físico e passa a ser o crescimento da nossa percepção interna. Resumindo, o objetivo não é sair por aí colecionando carimbos num passaporte espiritual, sabe? A ideia é fortalecer, expandir aquilo que já existe dentro de nós, a nossa consciência. É uma viagem para dentro, de profundidade, e não para longe, de distância. E essa diferença, ela é crucial. Vamos pensar. O que realmente transforma uma pessoa? É ter uma agenda lotada de atividades, de boas ações? Ou é a qualidade da percepção que ela tem das coisas? É sobre o ativismo ou sobre a consciência? Então a gente tem esses dois motores, digamos assim. De um lado, a pessoa que é movida pelo ativismo, sempre buscando a próxima experiência, a próxima coisa a fazer. E do outro, a pessoa que é movida pela consciência, por uma percepção de uma vontade maior, algo que é interno, constante. Porque veja bem, uma pessoa pode viajar o mundo inteiro, pode participar de todos os eventos, ter experiências que parecem incríveis, de poder, de manifestação. Mas se tudo isso não gerar uma transformação por dentro, uma mudança na consciência sobre aquilo que é invisível, que é eterno, bom, segundo essa interpretação, nada disso adiantou de verdade. E tem uma citação da fonte que a gente analisou que é assim muito direta. Ela diz: não adianta experiência de poder se isso não está trazendo consciência de vontade. É perfeito, né? É como ter a Ferrari na garagem, mas não ter a menor ideia de para onde ir. O poder sem a direção da consciência é vazio. E isso tudo nos leva para uma mudança que é gigantesca, uma mudança no propósito da vida. A pergunta principal deixa de ser o que eu preciso fazer e passa a ser quem eu estou me tornando. Olha só essa mudança de foco. A gente sai daquela preocupação de garantir as expectativas de futuro, sabe como é? O emprego, a segurança, as coisas do dia a dia, e passa a orientar as perspectivas para o eterno. O foco sai do que é temporário e se volta para o que é atemporal. É que, no fim das contas, segundo essa visão, a vida espiritual não é uma lista de tarefas, um checklist para cumprir. Ela é sobre a pessoa que a gente está se tornando a cada passo, a cada momento. O processo de se tornar, esse é o verdadeiro caminho. Ok, com tudo isso na cabeça agora, vamos voltar lá para a frase do começo. Porque a chave para entender essa ideia toda está em uma única palavra. Uma palavrinha que talvez a gente tenha lido sem prestar muita atenção a vida inteira. A palavra é vem. O texto não diz ninguém vai ao Pai. Ele diz ninguém vem ao Pai. Pode parecer um detalhe bobo, mas a diferença de significado aqui é simplesmente gigantesca. Pensa bem. Ir para o lugar significa que a gente está aqui e o destino está lá longe, separado da gente. Mas vir a um lugar, isso implica um movimento de retorno. É voltar para a origem, voltar para casa.
Então, o que isso quer dizer? Que a jornada espiritual não é essa peregrinação para encontrar um Deus que está distante, separado da gente, num lugar que a gente precisa se esforçar para alcançar. É o contrário, é uma jornada de volta para casa. Um caminho de realização, de se dar conta de uma origem. É um movimento de retorno à fonte. É um vir para o Pai. E a fonte que a gente usou para essa análise resume tudo de uma forma brilhante. O fato é que Jesus não é caminho para ir a Deus, ele é caminho para vir ao Pai. Ou seja, o caminho não é para ir a um Deus distante, é para vir ao Pai que na verdade já está aqui. Não é uma jornada de busca, é uma jornada de retorno. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta para pensar. Se o caminho não é externo, se é uma jornada para dentro, de desenvolvimento da consciência, como é então o primeiro passo? Como se começa a andar nesse caminho invisível? A resposta talvez não esteja numa ação que a gente precise fazer, mas numa nova forma de ver.